Fala galera, vamos aqui para mais uma correção da banca CACESP, Sebrasp. Vamos fazer aqui a prova. Vamos aqui dar um zoom. Epa, foi demais, calma. Olha o nervosismo. Vamos lá. Deixa eu descer aqui um pouco. Cadê o canetão? Pronto. Prova do Sebrasp para o DPE Rio Grande do Sul. Beleza. A provinha massa, bem interessante, bem legal. Estou corrigindo aqui aos poucos, pois se trata de uma prova bem extensa, com 40 questões. Eu vou fazer blocos aí, mais ou menos de 10 questões, para que não fique muito extenso e não fique cansativo, que essa é uma das coisas que eu prezo, não ficar tão extenso, tão cansativo, beleza? E a gente vai dar início aqui na primeira questão. Aos poucos nós vamos nos debruçando sobre o texto, mas vamos começar aqui. Vamos dar um zoom. Aqui é o texto, texto bem legal de se ler, suave. Aí vamos aqui para a primeira questão. Ela vem assim, ó: o texto afirma que os textos eletrônicos, ó, vamos dar um destaque logo aqui, ó. O texto afirma que os textos eletrônicos, dada a sua mobilidade, maleabilidade e abertura, são escritos para serem, aqui ele afirma de novo, ele faz outra afirmação aqui, ó, para serem modificados. Vamos lá. Ele está dizendo aqui que o texto afirma que os textos são criados para serem modificados devido à sua mobilidade e maleabilidade. Vamos ver se isso que está no enunciado é o que está aqui condizendo com o texto. A gente vai começar aqui, ó. O texto eletrônico, tal qual o conhecemos, é um texto móvel, maleável e aberto. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos espaços deixados em branco pela composição tipográfica. Pode descolar, recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se apodera. Beleza. Preste atenção. No enunciado, deixa eu diminuir aqui um pouquinho só para a gente enquadrar esse parágrafo com a questão. Ó, isso, show. Cadê aqui o laserzinho aqui, ó? Aqui ele afirma, preste atenção, que os textos eletrônicos, dadas suas características aqui, são escritos para serem modificados. No questionário está dizendo que ele afirma que eles são criados para serem modificados pelo usuário. No texto ele diz aqui: o texto eletrônico, como conhecemos, é um texto móvel, maleável e aberto. O leitor pode intervir. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo. Isso aqui é a chave. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo e não somente nos espaços deixados em branco pela composição tipográfica. Pode deslocar, recortar, estender, printar, recompor as unidades. O leitor pode intervir. Ele não foi feito para que o leitor modifique. O leitor pode intervir recortando, copiando, deslocando, printando o texto. Mas o texto não foi feito para essa finalidade, obviamente. Então é isso que diz no texto, tá ligado? Então aqui, ó, questãozinha marota. A gente chega aqui, ó, mete aquele ezão. Carimba que é top. Questãozinha aqui na manha, na tranquilidade. E a gente vai lá. Vamos lá. A segunda. Sem alteração dos sentidos do texto, a oração. Pegou aqui, ó. Fatiei, começou aqui, ó. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo. Segundo parágrafo, poderia ser
corretamente reescrita como o leitor é capaz de intervir em seu próprio conteúdo, uma vez que o verbo poder foi empregado nessa oração com o sentido de capaz. Vamos lá. Ele afirma aqui, ó, que poder, tá ligado? Essa é o que está dizendo aqui no enunciado. Tá com o mesmo sentido de ser capaz. Isso é que ele está afirmando aqui, ó. Aí a gente vem sem alteração dos sentidos do texto. Vamos lá. Onde está isso? Tá no segundo parágrafo. Vamos trazer aqui o segundo parágrafo. Ele de novo, duas questões no segundo parágrafo, nesse bloco de questões. Vamos achar aqui o trecho, né? Aqui, ó. O leitor pode, sem alteração de sentido para poder ser escrito da segunda forma. O leitor é capaz, parará, parará, parará. Isso. Vamos lá. Aí ele diz, né? Aqui, ó. Essa é a parada. Segundo parágrafo pode ser reescrito como o leitor é capaz de intervir em seu próprio, uma vez que o verbo poder, ele tenta de todas as formas aqui, ó, pegar esse bichinho aqui, ó, e fazer a troca sem alterar o sentido por ser capaz. Agora preste atenção aqui, ó. O leitor pode intervir em seu próprio conteúdo. O leitor pode intervir. Pode intervir em seu próprio conteúdo. Preste atenção. Existe a possibilidade dele intervir. É isso que está no texto. Já aqui, ó, foi empregado. Deixa eu pegar o preto aqui, ó. Nessa oração, no sentido de ser capaz, não. Quando ele coloca aqui o ser capaz, ele está afirmando que o leitor é capaz sim de fazer alterações no texto, mas não é o que está escrito. No texto ele diz que ele pode, exprimindo uma possibilidade. No enunciado ele tenta colocar o ser capaz para dar uma ideia de afirmação. E eu aqui, ó, venho na principal proibição aqui, ó, sem alteração dos sentidos. E eu tenho uma alteração do sentido quando eu pego poder. Ele pode sim, pelo ser capaz. Eu tenho uma alteração de sentido. Eu não pode, porque o pode aqui ele indica uma possibilidade e o ser capaz dá uma ideia de afirmação, tá ligado? Então tenho sim aqui uma alteração de sentido. Deixa eu passar a borracha aqui. E aqui a questão 2 ela tá errada também. Beleza? Vamos aqui para a terceira. Na terceira ele vem aqui, ó. Nos textos eletrônicos, a interface, a interferência do leitor pode ir além da sua forma de atingir, e atingir também o seu conteúdo. Vamos lá de novo. Nos textos eletrônicos, a interferência do leitor pode ir além da sua forma e atingir também o seu conteúdo. E aí? Pode? Vamos aqui, ó. De novo lá, segundo parágrafo. Quem duvida? Aqui, ó. O leitor pode interferir em seu próprio conteúdo, e não somente nos espaços deixados em branco, pela composição tipográfica. Pode deslocar, recortar, estender, recompor as unidades textuais das quais se apodera. Nesse processo desaparece as atribuições do texto ao nome de seu autor. Ele pode fazer alterações? Pode. É isso que está perguntando aqui, ó. Nos textos eletrônicos, a interferência do leitor pode ir além da sua forma e atingir também o seu conteúdo? Com certeza.
Com certeza. Ele pode sim fazer alterações no conteúdo. Ele pode recortar, copiar, printar, deslocar. Pode sim. Questãozinha marota para não zerar aqui nesse bloco. Vamos para a quarta. O mundo digital coloca em xeque o conceito de texto como se conhecia, bem como as tradicionais relações, de autoria e propriedade. Vamos lá. Onde fala isso é aqui no último parágrafo. Vamos aqui, isso. Vou botar o canetão preto aqui, ó. A gente vai aqui, ó. Isso aqui. Vamos lá. Essa mobilidade lança um desafio aos critérios e às categorias que, pelo menos desde o século XV, XVI, XVII, XVIII, eu acho que é isso mesmo, identificam as obras com base na sua estabilidade e singularidade e originalidade. Há um estreito vínculo entre a identidade singular, estável, reproduzível dos textos e o regime de proprietário que protege os direitos dos autores e dos editores. É uma relação que coloca em questão o mundo digital. Opa, achei o gatilho. Achei o gatilho. Achei o gatilho. O mundo digital aqui, ó. A quarta questão é o mundo digital aqui também. Que propõe textos brandos, úbicos e palícetos. Acho que é isso. O mundo digital coloca em xeque o conceito de textos como se conhecia. Sim, coloca em xeque. Esse em xeque aqui, ó. Esse em xeque tem, como se dizer assim, em evidência. Coloca assim em evidência, tá ligado? Coloca assim uma posição de notoriedade, coloca em discussão. Esse em xeque dá esse sentido aqui. Aí o mundo digital coloca em evidência o conceito de texto como se conhecia antes, aquele texto impresso do jornal, sim. Bem como as tradicionais relações de autoria e propriedade, sim. Aí ele vem aqui, ó. Há um estreito vínculo entre a identidade singular, estável, de direito dos autores e dos editores, vamos suponhamos o jornal impresso antigamente, e a relação que coloca em questão no mundo digital, um jornal digital que você copia, imprime, printa, que propõe textos brandos, úbicos e palicênticos, uma coisa assim. Essa daqui pra mim é nova, nunca ouvi falar, nunca vi essa palavra na minha vida. Beleza? A gente vem aqui, ó. Quarta questão também, certinha, velho. Certinha. Vamos pra quinta. O autor do texto. Deixa eu apagar aqui. Deu uma riscada aqui meia troncha. Que tá atrapalhando, vamos lá. O autor do texto apresentado defende que os textos eletrônicos têm propriedades singulares. Que conduzem a uma revisão das fronteiras entre os diferentes tipos de textos, da noção jurídica de propriedade e das leis referentes à propriedade intelectual e ao corporate. Vamos lá. No texto apresentado, o autor do texto apresentado defende que os textos eletrônicos têm propriedades singulares, que conduzem a uma revisão das fronteiras entre os direitos, entre os diferentes tipos textuais, da noção jurídica e parará. Vamos lá, singulares, né? Vamos descer aqui. Ficou bem grafado, galera. Textos eletrônicos, como se a gente fosse falar assim, em singularidade do texto eletrônico. Vamos achar um gatilho. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Onde ele fala de alguma coisa sobre corporate. Achei aqui, ó. Vamos lá.
Um registro de mutações ligado ao mundo eletrônico se refere ao que chamamos de a ordem das propriedades. Então tem um sentido jurídico, o que fundamenta a propriedade literária e o copyright. Vamos lá, beleza. Quanto em um sentido textual, que define as características ou proprietários do texto. Beleza, aqui ainda não respondeu nossa questão, né? Aí ele vem aqui, isso aqui a gente já leu, parará, parará, pode deslocar, recortar. Nesse processo desaparecem as atribuições do texto, o autor constantemente modifica a escritura, isso aqui a gente já leu também. Aí vamos aqui. A gente achou que esse gatilho não foi com ele, né? Aqui ainda não responde nossa questão. Agora vamos trazer alguma coisa aqui singular. Aqui não foi. Essa mobilidade do nosso desafio aos critérios e às categorias, que pelo menos desde o século XVII, XVIII, identificam as obras com base na sua estabilidade, singularidade e originalidade. Há um estreito vínculo entre a identidade singular estável, reproduzível dos textos e o regime da propriedade. Vamos lá. O que é singular aqui, ó? Identificam as obras com base na sua estabilidade e singularidade. As obras se identificam por ser estáveis, originais e singulares. As obras. Aqui, ó. Obras. Aqui, ó. Estáveis, singulares e originais. Há um estreito vínculo entre a identidade singular, estável e reproduzível dos textos e do regime dos proprietários. Beleza. Na primeira passagem, as obras são estáveis, singulares e originais. Na segunda passagem, é um vínculo de identidade singular, estável, reproduzível dos textos das obras e do regime. A gente vem aqui para a quinta questão. Com isso é que a gente já consegue responder. O autor do texto apresentado defende que os textos eletrônicos de propriedades singulares é errado, velho. É errado. E a gente vai errado aqui com exatidão. O que é singular? As obras. Tá aqui, ó. Obras com base na sua estabilidade, singularidade e originalidade. Há um estreito vínculo entre a identidade singular, estável e reproduzível dos textos. E ele complementa do regime dos proprietários, direito dos autores e da editora. Mas não se refere ao que vem aqui na quinta questão, que é sobre textos eletrônicos. Ele dá uma extrapolada aqui, beleza? O gabarito da quinta questão é errado. Beleza, show. A sexta aqui agora a gente vai pegar um pouquinho mais de tempo, mas vamos lá. Essa aqui precisa mais de uma de buiada. Ó, no trecho, um registro de mutações ligado ao mundo eletrônico se refere, vamos lá, ao que chamo de uma ordem das propriedades. Primeiro parágrafo. O verbo chamar, olha aqui, ó, que está empregado com o mesmo sentido de classificar e denominar, tem dois complementos. Um direto, que está elíptico, e outro indireto, que é o termo de a ordem das propriedades. Show. Primeiro a gente vai fatiar aqui. O verbo chamar, que está empregado com o mesmo sentido de classificar e denominar. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver se chamar aqui, chamo, né? Tá com sentido de classificar e denominar. Vamos voltar aqui. Cadê a marcação do projetor? Um registro de mutações ligada ao mundo eletrônico se refere ao que chamo de a ordem das propriedades. Se refere ao que classifico de a ordem das propriedades. Não.
se refere ao que denomino de a ordem das propriedades. Se refere ao que chamo, ao que denomino, ao que classifico não. Não dá um sentido de classificar aqui. Ele está se referindo a algo. Ele está como se fosse um dedo apontando, né? Ele está chamando. Ele está denominando. Ele não está classificando. A classificação aí já é uma coisa mais subjetiva. Aqui ele está sendo, vamos supor, direto. Como se estivesse apontando um dedo mesmo aqui, ó. Tanto é aqui, ó. Eu chamo, eu denomino. Não tem aqui esse sentido de classificar. Isso aqui já seria o nosso primeiro erro. Ele não tem aqui, ó, esse sentido de classificar. Ele tem o sentido de chamar e de denominar. Mas vamos aprofundar mais. Aí ele vem e diz que está empregado com o sentido tarará. Tem dois complementos aqui, ó. Dois complementos. Um direto, que está elíptico, e outro indireto. Vamos lá, vamos achar os complementos e chamo. Se refere ao que chamo. Eu chamo o que? O que eu chamo? Um registro de mutação ligado ao mundo eletrônico. Se refere ao que eu chamo. Chamo de quê? De as ordens das propriedades. Eu tenho sim aqui, ó, um verbo direto. Não sei se eu vou conseguir colocar aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu chamo alguém, eu chamo algo que pede um objeto direto. E aqui, ó, ele tem apenas um complemento, não dois, como está dizendo aqui, ó. Beleza? E ele não está elíptico. Ele não está elíptico. Então não vem com essa. Ele tem um objeto direto na forma verbal, não está elíptico. E não há dois complementos verbal. Tem o verbo transitivo, que é a regência do verbo chamar, com o sentido de denominar. Beleza? Eu chamo, eu denomino aquilo de aquilo. Eu não chamo aquilo e classifico. Eu chamo aquilo com a regência do verbo chamar. Ele tem um sentido de chamar, de denominar a ordem de ordem. Você está entendendo? É isso aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo, ó, eu chamo a ordem, eu denomino a ordem. Eu não classifico a ordem. Eu chamo, eu denomino a ordem. Beleza? Essa é a ideia. Então aqui, ó, o gabarito da questão 6 é errado. Aqui está envolvendo vários assuntos dentro dele. E uma da maioria que a galera tem dificuldade de transitividade de verbo. Aí depois ele veio com complemento verbal. Que ele viu alguma casca de banana aí, um pouquinho com semântica, com toda análise sempre ela é morfológica e sintática, é morfossintática. Então se você tiver uma dificuldade em alguma coisa relacionada à morfologia, você vai levar essa dificuldade para sintaxe, para análise sintática, e vai ser uma dificuldade que só vai se estender. Então essa questão aqui, tenho certeza que muitas pessoas emprenharam com o ouvido aqui nesse classificar e marcaram como certo, onde essa questão está errada. Beleza? Vamos para a sétima. Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome se no primeiro parágrafo fosse deslocado para imediatamente a forma verbal refere-se. Da seguinte forma, refere-se. Vamos lá. Seria mantida a correção gramatical do texto se o pronome se do primeiro parágrafo fosse deslocado para imediatamente a forma verbal refere-se, fazendo refere-se. Primeiro parágrafo, né? Vamos trazê-lo para cá. Vamos achá-lo aqui, ó. Achei. Se refere. Ele chega aqui e diz: eu posso fazer assim. Refere-se. Um existe de mutações ligadas ao mundo eletrônico se refere ao que? O que está depois de aqui? O que está depois? O que aqui está de boa? Ele não quer briga com ninguém.
Ele tá aqui na paz. Eu não tenho palavra atrativa para forçar uma atração proclítica, nem uma, um termo que se enquadre numa obrigatoriedade de uma atração enclítica. Eu tenho aqui o malabarismo, né? Eu posso fazer tanto a ênclise quanto uma próclise, né? Tem um sujeito explícito, se refere a algo. Então aqui tá certo, porque eu não tenho palavra atrativa, então eu posso fazer uma próclise, eu posso fazer uma ênclise, o que tá depois tá tranquilo, não quer briga com ninguém, o sujeito tá explícito aqui, ó. Tá de boa, de boaça, aqui, ó. Não quer briga com ninguém. A CESP de vez em quando tenta jogar umas calças de bananas aqui, mas não tem o que se esquentar. Questãozinha boba aqui, ó. O gabarito dela correto. Eu posso sim deslocar sem problema algum, sem querer briga com alguém, tá ligado? Bem direta, bem objetiva. Quando você tem um domínio do assunto, você bate o olho e já passou. Fatiou, passou. Vamos lá. Na oração, já que são constantemente modificados por uma escritura coletiva, múltipla e polifônica, segundo o parágrafo, o termo introduzido pela preposição por expressa o responsável pela ação de modificar. Olha só que interessante. A gente vai agora aqui parar um pouquinho e prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Tá no segundo parágrafo do texto, né? Deixa eu fazer uma higienização aqui rapidinho. Aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó. São modificados. O que são modificados, né? Essa é a parada. O que são modificados? Ou por quê? Por quem são modificados? Pelo que é modificado, né? São modificados. Já que são constantemente modificados. São modificados por quem? Pelo que? Aí já tem a resposta aqui, velho. Iniciando a resposta aqui, ó, com a preposição. Esse é o pulo do gato. Uma escritura coletiva múltipla e polifônica. O texto diz aqui, ó, preposição por, corretíssimo. E é o pulo da questão, o pulo do gato. Temos a resposta. E qual é essa resposta? É o verbo mais ser, que é o particípio. Aqui, ó. Que eu participo nisso. O ado, o edo e o ido. Verbo auxiliar mais particípio introduzido por preposição. A gente tem o que? Agente da passiva. É isso aqui, ó. Ser mais particípio. Ser mais parte. AG. Cadê aqui a caneta? AG da passiva. Desenrolada. Show. O termo introduz pela posição expressa responsável pela ação de modificar. Corretíssimo. Joga no peito do pai. Eita, calma. Me empolguei. Calma. Acontece. Gabarito certo. Vamos para a nona questão. A CESP aqui deu uma variada. E as duas questões ela tentou escalpelar o candidato. E depois o examinador deu uma relaxada, né? Tipo, ele disse: vou pegar pesado essa questão, na próxima eu tomo um caneco d'água. No trecho, há um estreito vínculo entre a identidade singular
Preste atenção nisso aqui, ó, vírgula, estável, vírgula, reproduzível dos textos. Deixa eu apagar aqui, ó. Preste atenção. No último parágrafo, o termo dos textos funciona como complemento do adjetivo reproduzível? Não. De novo. Deixa eu pegar o laserzinho aqui, ó. Há um estreito vínculo entre a identidade. A identidade é o quê? Gente, ele chegou aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Ela é o quê? Ela é singular. Ela é estável. E ela é reproduzível. Mas a identidade é do que, velho? É dos textos, macho. Preste atenção nisso aqui. Ela não é reproduzível. Tá ligado? Você pode até tirar isso aqui, ó. Os bereguedem que ele botou ali, ó. Há um estreito vínculo entre a identidade dos textos. Ela é reproduzível, estável e singular. Tá ligado? Ele saiu fatiando ali, tá ligado? Aí o examinador tentou lhe confundir. O termo dos textos funciona como complemento do adjetivo reproduzível? Não. Não. Tá ligado? Pega essa visão. Ele pegou ali uns termos, saiu fatiando entre vírgula e dando características ao termo anterior a ele, né? Anaforicamente falando. Mas dos textos é uma característica da identidade, não de reproduzível. Beleza? O gabarito aqui, ó, tá errado. Vamos para a 10ª para a gente dar uma pausa. Questão bem longa, mas ele diz aqui, ó, feitas as devidas alterações de maiúscula e minúscula. Primeiro, fatiamos. A supressão da forma verbal é e que em é essa relação que coloca em questão o mundo. Aí vai ficar essa. Aí você me pergunta, com E maiúsculo, certo? Aqui, ó, as alterações de maiúscula e minúscula. Essa relação tira o que, coloca ele vem aqui, ó, coloca em questão e continua aqui, ó, o mundo digital. Acabou. Preservaria a correção gramatical do texto, certo, embora alterasse seu sentido, correto também. Eu tenho aqui uma partícula expletiva ou de realce. Eu retirei ela, que ela é o e o que, juntos ou separados. Eu tirei a partícula expletiva e mantive a correção do texto, mas alterei os sentidos. Foi isso aqui que aconteceu. Gabarito da questão correto. Fico por aqui. Primeira bateria de 10 questões da prova do DPE do Rio Grande do Sul. Banca. A melhor de todas, top. Que eu me identifico mais o Sebrasp. Vou editar mais 10 questões da 11. Tô com a prova aqui na mão impressa. Da 11 até a 20. Vamos fatiando no mínimo assim entre 10 e 11 questões, beleza? Fiquem todos com Deus e até uma